Mas eu quero falar com vocês aqui sobre pessoas difíceis, né? A gente, tudo aqui lida, que nós falamos aqui, acaba lidando com pessoas, né? Tem um vídeo meu, aliás, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu esqueci de falar isso aqui, estava aqui, Luciano. Nós estamos falando sobre os problemas e momentos difíceis que enfrentamos no ministério. Você aí já enfrentou um momento difícil no ministério? Escreve aqui, porque vamos ler o que os caras vão colocar aqui. Mesmo depois desse vídeo aqui ao vivo, você pode num tempo escrever, ó, eu passei um momento difícil. Eu leio tudo, Luciano. Legal. Escreve aqui um momento difícil, eu quero ler a sua história, porque afinal de contas nós estamos aqui na mesa. Como é que tá o cafezinho aí? Tá bom ou já esfriou? Tem? Já foi. Na mesa, agora, batendo um papo sobre liderança, e você faz parte dessa mesa aqui também. Conta pra gente qual foi o momento difícil que você enfrentou no ministério. E aí, é bem possível que esse momento talvez envolveu pessoas difíceis. Gente, meu Deus do céu. Bota a mão na cabeça aí, Luciano, fala ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Fala pra mim, como que a gente lida com pessoas difíceis? Quais são, talvez, aí as duas dificuldades que mais incomoda o Luciano Teixeira quando se manifesta em pessoas, né? O que manifesta numa pessoa difícil que incomoda você? Fala pra gente. Pastor, eu tenho duas leituras de pessoas difíceis. A primeira, quando eu era um pastor ainda muito inexperiente, qual era a visão que eu tinha em relação às pessoas difíceis. E agora, né, não pela minha idade, mas pelo tempo de ministério, você acaba experimentado no ministério. E aí você já olha com uma outra visão em relação a pessoas difíceis. Então vou começar na primeira fase. Eu muito imaturo, irmão, só o sangue do Cordeiro. Então eu orava muito a Deus, paciência, temperança, domínio próprio, me dá graça, Senhor, para poder olhar para essa pessoa e poder entender, compreender. E eu tinha, pastor, vou ser muito sincero, eu tinha um determinado limite. Quando o irmão ou a irmã passava daquele limite, eu já foi. Isso na minha época do pastor inexperiente. Depois, já experimentado no ministério, as pessoas difíceis, as difíceis continuam, né? Elas existem e são realidades nas nossas igrejas hoje. Então o que eu vejo hoje? Eu olho para essa pessoa e falo assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa área da pessoa que é difícil? E qual é a área que... Aí existem pessoas difíceis no temperamento, existem pessoas difíceis na forma de falar, existem pessoas difíceis na forma de conduzir problemas, não sabem lidar com problemas, existem pessoas difíceis que não sabem trabalhar com liderança. Então existem pessoas difíceis de tudo quanto é tipo, pastor. As pessoas difíceis hoje, elas estão em todas as áreas, são todos os tipos de pessoas. Então, vou dar um exemplo, né? Pessoas difíceis que compõem a nossa equipe de liderança, por exemplo. Se ela hoje compõe a sua equipe de liderança hoje, e ela é uma pessoa difícil, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Alguma coisa Deus está querendo fazer. Agora, é claro que a nossa tendência como líder é sempre dar uma polida, sempre dar uma podada, né? Ô irmão, olha, tudo bem, mas não é assim e tal. Eu aprendi de um tempo para cá que as pessoas difíceis, de uma certa forma, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Vamos olhar para o ministério de Jesus? Pedro era uma pessoa difícil? Tinha gente difícil ali. Tomé era um cara difícil? Filipe era um cara difícil? Filipe era um cara difícil. Filipe chegou a falar assim, poxa, olha, tem 5 pães, 2 peixinhos aqui, mas isso aqui não dá pra nada, né, chefe? Isso aqui, tipo assim, eu não acredito numa capacidade milagrosa tua de fazer algo com 5 pães e 2 peixinhos. Então Filipe era um cara difícil, Pedro, super temperamental, sanguíneo, né? Tomé, não vou nem falar de Judas, não, eu vou falar de pessoas difíceis. E o que Jesus nos ensina? Ele excluiu alguém da equipe dele? Não excluiu, pastor.
Isso pra mim é uma lição. É ai, 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 ai. Não, mas ai, pera ai, aí, ai, ai. mas pera aí. Dói ou é tranquilo de você? Não, dói, claro que dói. Mas dói muito ou dói pouco? Dói muito, então tem dói que falar muito. ai, ai, ai. Não, dói muito por quê? Porque as pessoas, elas são difíceis e as pessoas são diferentes, pastor. Se eu tivesse 100% de aclamação naquilo que eu quero falar, eu não sei se eu chegaria onde eu estou hoje. Porque foram as pessoas difíceis que acabaram contribuindo para chegar onde eu cheguei hoje. Porque as pessoas difíceis nos fazem, querendo ou não, refletir em algumas coisas. Então eu penso dessa forma hoje. Eu peço a Deus sabedoria para lidar com as pessoas difíceis. Antes, elas eram para mim totalmente dispensáveis. O que são pessoas dispensáveis, né? Pô, cara, já que você não pensa como eu penso, já que você não fala a mesma língua que eu falo, então beleza, ó, vida que segue, você vai para um lado, eu vou para o outro. Eu aprendi hoje com a experiência que essa pessoa difícil, eu posso conviver com ela, mesmo sendo dolorido, mesmo sendo ruim, mas que alguma coisa ela pode me agregar. Eu penso dessa forma. Show. Pastor Alexander, fala pra gente aí o que você vê de característica em pessoas difíceis que de alguma maneira chama a sua atenção, te incomoda ou dói, ai, 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 fala aí. É verdade aqui que o pastor Luciano falou, mas é difícil lidar com pessoas difíceis e nós estamos difíceis também. Eu sou uma pessoa difícil. O pastor Bruno está aqui, eu sou uma pessoa difícil. Eu me acho... pastor? Não, é verdade. Eu estou falando... Tem vezes que eu empaco, tem vezes que eu boto pensamento assim, tem vezes que eu tenho que ouvir uma voz falando, se eu não ver aquela voz falar, eu vou crescer mesmo, não adianta. Entendeu? Então, nós somos difíceis. Eu vejo assim que o ministério hoje, para a pessoa lidar com pessoas, eu acho que as pessoas têm que ser treinadas a isso aí. Na verdade, o treinamento faz toda a diferença. Faz toda a diferença na vida de um pastor, na vida do líder. Porque se você for olhar, eu até dar exemplo de Jesus, mas eu vou dar exemplo de Moisés. Arão era difícil? Quem botou Arão do lado de Moisés? Foi Deus. Miriam era difícil? Entendeu? Moisés subiu o monte, os caras aqui fizeram um bezerro de ouro, aceitou o que o povo falou. Entendeu? Então é complicado. Dentro da Bíblia, se nós formos observar na Bíblia, é difícil lidar com pessoas. O que Moisés passou, uma hora o povo queria uma coisa, outra o povo queria outra. Quando tinha, o povo queria, daqui a pouco o povo estava reclamando, o povo saiu do Egito reclamando. E Moisés mostra que ele também era difícil como líder, que ele fica com raivinhazinha e vai bater lá irado na rocha. Aí, tá aí. Quebra as pedras do mandamento. Antes de tudo, matou um egípcio. E mesmo assim Deus escolheu ele, entendeu? Então o que acontece? O que eu vejo nos dias de hoje? Nós temos que ser assim, treinado. Eu me treino todos os dias a lidar com esse tipo de pessoa. Eu falo, Deus, eu quero melhorar. É um desafio para mim lidar com essas pessoas. Mas eu vejo que o defeito está em mim. Eu não vejo que o defeito é nas pessoas. Eu sempre quero ver esse defeito em mim, que eu preciso melhorar. Pessoas difíceis nos moldam? Claro. Pessoas difíceis acabam nos moldando. Pessoas difíceis, elas são uma ferramenta de Deus para trabalhar algo que Deus quer trabalhar. Posso falar o nome da ferramenta? Lixa de ferro. Agora deixa eu Então, dói, mas eu vou falar, muitas pessoas difíceis que eu lidei no meio da caminhada, essas pessoas, nossa, acrescentaram muita coisa mesmo. Os caras acharam que me fizeram mal, mas eles me fizeram muito Pastor, bem. É exatamente aquilo que eu disse. Né? Quando você está lidando com pessoas difíceis, Deus está trabalhando a tua longanimidade, Deus está trabalhando a sua paciência, Deus está trabalhando a sua temperança, Deus está trabalhando o seu domínio próprio, Deus está trabalhando em tantas áreas da sua vida. Você conta de 1 até 100, você conta de 1 até 200, você caminha mais 1 milha. E quando você acha que você não aguenta mais, que o elástico vai romper, aí Deus te dá mais um pouco de graça. Então eu vejo pessoas difíceis nesse aspecto. E no final, cara, coraçãozão, cara... Eu tô lembrando da história aqui, Alex. Eu tô lembrando da história aqui
Conta-se uma ilustração, não sei se foi um fato verídico, de um pastor que estava orando pelo outro, porque o cara não estava aguentando mais a lidar com um grupo de irmãos difíceis na igreja, que os irmãos estavam, e aí ele pediu oração pelo colega, né? E aí o colega foi orar para ele: Senhor, em nome de Jesus, eu coloco aqui nas mãos do teu servo, peço que o Senhor dê força para ele, Senhor, dê força, Senhor amado, para o teu filho. Aí ele parou e falou assim: para aí, irmão, pelo amor de Deus, não me pede para Deus me dar força não, porque senão eu vou apertar o pescoço daqueles indivíduos. Ora pedindo para Deus me dar paciência. Aí, se pedir força, o negócio fica complicado. Agora, olha só, quem seria José se não existisse os irmãos dele difíceis? É verdade. Quem seria Davi se não existissem as dificuldades, os irmãos dele? Saúl, né? Se não existisse Davi sem Golias. Saúl. Porque Davi hoje não era nada se não existisse o Golias, cara. Entendeu? O que acontece? O que eu vejo? Eu falo assim, eu sou bem sincero, no meu tempo com Deus, eu vou falando: Deus, me dá graça. Eu começo a ver os problemas desse pessoal que passou dentro da Bíblia, aquilo ali me renova, para me ter uma sabedoria para me lidar com essas pessoas. Entendeu? Porque se a pensou, se tudo for tirar, e um dia era para me ser tirado também. Porque para mim chegar até aqui, eu tive que... já errei bastante, entendeu? Então, você se e tornou até uma pessoa hoje difícil para alguém. não, e até hoje eu sou difícil. Eu não sou do falando que é fácil. Todos nós somos difíceis, entendeu? É difícil, a vida é muito difícil, cara. O reino de Deus é difícil. Entendeu? Você vê que o próprio Jesus, antes de ser crucificado, estava no caminho: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.